Você sofre quando é derrotado? Como usar o sofrimento para se tornar um vencedor? Conheça as 4 etapas que levam o sofrimento para a vitória. Esse é o quadro Léo Imamura Responde e hoje falarei sobre a importância do sofrimento para a evolução pessoal. Bem-vindo a mais esse encontro na Vida com Fô. A pergunta de hoje é de Paulo H. Boa noite, mestre. Gostaria que o senhor falasse sobre a importância do sofrimento na evolução mental. Como a derrota pode criar um vencedor? Muito obrigado por compartilhar seu conhecimento conosco. Paulo, primeira coisa importante. Quando nós falamos de sofrimento, é porque nós nos frustramos com uma expectativa que ainda não foi alcançada. Quando entendemos o que você está falando, que é exatamente evolução, ou você usa a expressão evolução mental, você está falando de um processo que vai se desenvolvendo, se desdobrando, e isso tem que ser compreendido. As pessoas não compreendem que a evolução é um processo, e aí elas sofrem, elas se frustram. Por isso que é muito importante nós entendermos as 4 etapas que levam a experiência do sofrimento até a vitória. Por isso que é tão importante nós entendermos a transformação da derrota em vitória. Por quê? Porque nós temos vários ciclos. Então, a derrota de hoje é a vitória de amanhã, da mesma forma como a vitória de hoje pode ser a derrota de amanhã. Então vamos lá. Falarei agora sobre as etapas do sofrimento. A primeira etapa é você não saber que não sabe e você sofrer com isso. Ou seja, você nem sabe de onde que vem esse sofrimento. Você nem sabe onde está a sua incompetência e você sofre demais com isso. E aí o que acontece? Depois de muito estudo e de muita reflexão, e aí que eu gosto muito dessa expressão que você usou, Paulo, evolução mental. O que acontece? Porque você está tendo aqui uma evolução mental, não só mental, emocional, porque para que você saiba o que você não sabe, você tem que fazer uma reflexão profunda, tem que entrar dentro de si para observar onde é o fruto da sua ignorância. Para aí entrar na segunda etapa. Qual que é a segunda etapa? É você ter consciência do que não sabe, ou seja, saber o que não sabe e sofrer com isso. Então você já sabe o que você não sabe, já sabe o quanto você precisa melhorar, mas você sofre com isso porque muitas vezes você não sabe como fazer. Você sabe o que é, mas não sabe como evoluir dentro desse processo. Por isso que aqui nós temos uma outra compreensão muito importante, que agora é a compreensão do tempo. Como que esse tempo fará para que você possa desenvolver competência para aquilo que você ainda não sabe. Aí nós entramos na terceira etapa, que é o sofrimento de não compreender o tempo daquilo que você não sabe. Existe uma evolução natural que deve ser respeitada e isso leva tempo. Só que quando você não respeita esse tempo, e digo mais, cada pessoa tem seu próprio tempo. Você, Paulo, tem um tempo que é diferente do meu. Em alguns aspectos eu posso ser mais rápido que você, em outros você mais rápido do que eu. Então, não se compare com as outras pessoas que têm muitas vezes outros problemas. Primeiro, mesmo que o problema fosse o mesmo, você teria uma particularidade que o outro não tem. Isso eu posso dizer que é praticamente já impossível 2 pessoas terem o mesmo tipo de problema. Por quê? Porque cada um tem problemas pessoais e que eles querem evoluir. E lembro mais uma vez, problema é o que cada um acha que é. Ele por si só
problema vem de problema, aquilo que se apresenta à nossa frente. Ele não é uma coisa negativa, mas nós o fazemos assim. E com isso nós sofremos e queremos melhorar e não respeitamos o nosso tempo. Esse foi o terceiro estágio do sofrimento, que é o tempo. Agora, o quarto estágio é o como. O como que a gente vai entender como lidar com esse tipo de situação. Enquanto a gente não souber como, a gente sofre. Por isso que quando você está dentro de uma perspectiva Kung Fu, esse sofrimento ele se transforma em outra coisa. Ele se transforma num tempo de espera onde você tem que simplesmente atuar naquilo que os taoístas chamavam de não ação, ou seja, a espera estratégica. Espere tudo amadurecer. Espere a consciência vir à tona, a sua consciência. Promova situações onde você poderá evoluir a partir de um benefício externo. Então, com isso, você passa a encarar o sofrimento de uma outra maneira, como um tempo que é necessário. É um pouco parecido com aquela ideia que a gente vê muito, né, nas Olimpíadas, tá? Quando nós temos um jogo e o comentarista fala assim, olha, esse time está aprendendo a sofrer. O que quer dizer sofrer nesse sentido? É aquela espera que ele tem que fazer em função da pressão que o time adversário faz sobre um determinado time, para que quando esse time que está fazendo essa pressão cansar, então o outro time possa fazer então aquilo que tem que ser feito, ou seja, o ataque. E a mesma coisa acontece na peleja entre dois lutadores. Muitas vezes tem um momento que é um, tem um momento que é outro. Na hora que o ciclo estiver favorável para determinado lutador, o outro deve esperar o seu momento. Deixe o outro cansar. Deixe o outro esgotar as suas energias para que você possa reverter a situação. Então, assim, você estará, a partir da derrota, se preparando para a vitória. Não perca tempo aqui, Paulo, de se sentir um derrotado. A derrota ou a vitória vem para todos nós. Elas fazem parte da riqueza da vida. Aquele que é só vencedor, ele é um pobre, assim como aquele que sempre é derrotado. A alternância entre vitórias e derrotas é que vai fazer com que você esteja preparado para vencer quando tem que vencer e perder quando pode perder. Tem situações que realmente você não pode perder e tem situações que você tem que vencer. Então aí sim você vai estar preparado para esses momentos. E isso é que caracteriza, acima de tudo, um vitorioso. E você? O que você achou dessa resposta? Deixe nos comentários e mais, se você quiser complementar, fique muito à vontade. Sempre eu tenho consciência de que as minhas respostas não são completas e que será você que está me vendo e ouvindo que poderá complementá-las para que nós possamos enriquecer cada resposta às perguntas que os nossos inscritos nos fazem. Deixe nos comentários, portanto, e não deixe de se inscrever no nosso canal caso ainda não tenha feito. E outra coisa, hein? Não deixe de ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Caso você considerou colaborar com o canal, entre na área de colaboradores e faça parte da nossa família Kung Fu. Quero agradecer Paulo H por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu. Até lá!